Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Então, eu já te convido a, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar se você conhece a convidada de hoje, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? O podcast de hoje nós vamos falar de borderline, mas antes de falarmos do tema, eu quero que a nossa convidada se apresente, por gentileza. Por gentileza, quem você é? Conte pra nós. Oi, Davi. Primeiro, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Acho que é bem importante a gente trazer esse tema, né? Que ainda sofre muito estigma na sociedade, não só na sociedade, mas na própria comunidade, na própria área da saúde mental. Então, meu nome é Daniele, eu sou psicóloga clínica e hospitalar pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Trabalho com esses pacientes especificamente há 13 anos, eu sou voluntária colaboradora lá no Ambulatório Integrado. Legal. Dos transtornos de personalidade do impulso, sob coordenação do Dr. Elê e da doutora Fernanda Sassi. Então, eu atendo outras demandas de sofrimento, né, outros pacientes, mas o foco clínico são esses pacientes com intenso sofrimento psíquico, né, e os seus familiares. A parte da clínica, né, onde também eu realizo grupos de estudos focados na clínica do difícil acesso, que é como a gente prefere chamar esses pacientes, Como né? é o nome? Pacientes de difícil acesso. Certo. Porque a nomenclatura, ela muda com o passar dos anos também, né? E até para ajudar nessa desestigmatização, a gente prefere dar esse nome, né? Que realmente precisam de técnicas específicas para acessar um mundo mental que é muito bloqueado, né? No sentido de que eles são extremamente desconfiados. Sim. Tanto é que é chamado também de patologia do vínculo. Então, é muito difícil fazer uma aliança de trabalho, né? Um vínculo terapêutico com esses pacientes. Então, eu faço grupos de estudos para auxiliar os profissionais, né? A mais bem entenderem esses pacientes. Também conduzo grupos de apoio a familiares da pessoa com borderline, que a gente sabe que são pessoas que sofrem muito, né, os próprios pacientes, mas quem está ao redor também sofre sobremaneira, né? Sim. O índice de depressão, inclusive, é 3 vezes maior nesses cuidadores, desses pacientes, do que outros cuidadores de outros transtornos mentais. Nossa, eu não sabia. Bom saber. Então, a família normalmente ela tende a ser segregada, ainda mais quando são pacientes adultos, né? Mas, na verdade, é muito importante que ela seja incluída no tratamento. Então, dou supervisão também clínica, né? Agora a gente adotou o formato online, né? Sim. Gosto muito do contato humano, do presencial. O psicólogo gosta disso, do tete a tete, né? E aí eu tenho... mas eu tive que me adaptar, né? E tudo bem, acho que alcançou outros estados também, né? Outros lugares, então facilitou, né? Até para o acesso aos serviços de psicoterapia. A parte disso do meu trabalho, eu sou filha caçula, né, de 3, sou casada, vou fazer 10 anos com o meu marido no ano que vem. Bacana. Tenho um filho chamado Zion, que tem 4 achei uma graça o nome dele. Simpático, muito simpático. Ele é. Dividimos nossos brinquedos já, partilhamos, né? Ele é uma graça. Ele adora brincar, a gente sabe que o brincar é imprescindível, né, na infância. Então, eu fico muito feliz, né? Gosto muito de jogar basquete, embora a minha estatura seja baixa. Sempre joguei na faculdade, sempre me envolvi com atividades esportivas. Que legal! Pra que você torceu ontem, então? Você viu o jogo de ontem, pelo menos? Eu não vi inteiro, acabei adormecendo. Muito tarde jogo. Mas eu não tenho um time, assim, do coração. Gosto bastante do Lakers, meu marido é Filadélfia, né? Eu gosto do Golden State, sempre gostei. Mas porque assim, o Golden State é muita apelação, entendeu? Aí eu escolho o time mais fraquinho, aí o Philadelphia é meu segundo time. Nossa, ele vai adorar, então. Vai trocar muita ideia com ele a respeito. Que legal. Mas essa é uma particularidade que nem colegas às vezes sabem, assim, porque eu tô longe das quadras desde que eu tive meu filho, mas pretendo voltar, gosto muito. Não gosto de academia, mas gosto muito de atividades esportivas, de quadra, coletivas. Que legal. Poxa, pra mim é uma novidade que bacana, porque é difícil você achar alguém que gosta de basquete, porque não é um esporte nosso aqui. Não é. Aí a gente tá falando de um esporte que não é nosso e, assim, que geralmente poucas mulheres se interessam por isso. Que bacana, que legal. E outra coisa, né, que poucas pessoas sabem, sempre gostei de cantar, então na faculdade na escola já fazia apresentações, né, na escola, e na faculdade também brincava, né.
Os departamentos de psicologia, a gente se reunia, eu participei de todos os interpsicos, né? Até mesmo quando eu me formei, depois eu participava para jogar basquete, jogava handball também, contribuía com o time, então... Poxa vida, uma esportista! Então, eu acho que vai ter que mudar o tema do podcast, que ele tá falando aqui de psicologia do esporte já. Pra você ser psicólogo também é humano, é uma pessoa, né? Tem gostos, tem interesses, né? Tem hobbies. Sim, muito bom. Achei o máximo. Achei o máximo. Muito bom mesmo. Agora vamos sair do campo do esporte e eu vou te perguntar algo que eu sempre pergunto para geralmente os convidados que são psicos aqui. Qual foi a sua motivação de ser psicólogo? Porque cada um tem uma história, cada um tem seu jeito, tal, etc. Mas o que te chamou a atenção na psicologia para ser psicóloga? Você sabe que essa pergunta me faz lembrar um amigo secreto que houve no final do ano de um ambulatório de especialidade em psiquiatria, né? Que eu trabalhei por 7 anos. E aí, acho que uma das estratégias que a coordenadora, quem organizou o amigo secreto, era fala uma particularidade de você. Mas que não seja, né, facilmente revelado o seu nome. E aí eu coloquei justamente isso, que eu sempre tive interesse, eu tinha dúvida antes de ser psicóloga, entre fazer direito e psicologia. E eu não esperava que as pessoas tivessem tanta dificuldade de identificar, né? Uhum. Então falaram vários nomes, né? Era a maior equipe, né, do ambulatório, que era de transtornos afetivos. Dentre os outros transtornos, que as equipes eram chamadas pelos transtornos, né? Eram nomeadas pelo nome dos transtornos. Uhum. Então, eu sempre quis fazer ou direito ou psicologia. E aí, ao me formar no ensino médio, eu fiquei pensando, será que eu vou ser feliz no direito, né? Porque, infelizmente, talvez seja muita teoria e pouca aplicação da lei, né, no nosso país. E eu falei assim, não sei o quanto que eu vou sofrer com isso, né, sendo muito dependente de instâncias outras, né? Para aplicação da lei de forma adequada. E eu falei assim, não, acho que não, a minha família tem bastantes advogados, não tem ninguém psicólogo, e aí eu optei por prestar psicologia. Por quê? Porque sempre tive uma atitude mais altruísta, me preocupava com os outros, sempre nesse ímpeto de ajudar, né, de entender. Eu penso que até uma experiência familiar, que já até publiquei na minha rede social, no dia da esquizofrenia, inclusive, fez com que eu pensasse o quanto que era importante o diagnóstico precoce para que tivesse um melhor tratamento mais acertado e a fim de que não só o paciente, mas os familiares não sofressem, né, com esse retardamento, esse atraso, né, para se diagnosticar adequadamente. O meu irmão é diagnosticado com esquizofrenia infantil, então os sintomas começaram aos 9 anos de idade. Nossa. Muito cedo, né? Mas até a gente chegar nessa assertiva do diagnóstico, e a esquizofrenia não era tão conhecida na época, então foi a diversos lugares, diversos profissionais, até exorcismo ele fez, sabe? Então, muito triste, a gente sofreu demais, vendo ele sendo agredido, inclusive, né? Então, eu penso que isso ficou na minha mente uma forma, acho que, de ressignificar e fazer algo até para outras pessoas, né? Para outras famílias, foi justamente auxiliar, e por isso que eu marco muito na questão do diagnóstico. Às vezes até as pessoas falam, como você tem um modelo biologicista, né, médico, mas não é, porque realmente previne muito sofrimento e até mortes, né, no caso do transtorno de personalidade borderline, que tem uma alta taxa de suicídio, né. Sim. E aí depois, até acolhendo as famílias, me voltando para esse tipo de projeto com os familiares, eu acho que tem muito a ver com a minha experiência, né. Tanto com o diagnóstico, quanto o acolhimento, né, o entendimento, o apoio, porque a gente ficou muito desamparado até ter o diagnóstico acertado, né. Então, acho que tem a ver com isso, né, o meu perfil, a minha personalidade, né, e as minhas experiências, né, desde pequena. Sim, você teve histórico aí também para que você ficasse meio antenada nisso, né, porque às vezes vai ter um caso na sua casa, família, que vai te chamar atenção e vai fazer com que você queira fazer diferente ou intervir no mundo de uma forma diferente, né? Foi o seu caso. Sim. Interessante. Agora, eu te pergunto, o que seria o transtorno de personalidade borderline? Pouco é dito, e um dos motivos de eu ter trazido você aqui é exatamente por isso, porque na minha percepção, na minha visão, pouco é falado, pouco é dito. Só falam quando é pra citar uma coisa ali, outra aqui, ou então quando aparece alguma coisa nas redes, ou então nas mídias, que pega às vezes uma novela, chama e coloca um personagem que tem a borderline, algo do tipo. Aí depois some de novo o assunto e não se fala tanto. Então, explique pra mim o que é o transtorno de personalidade borderline. E eu descobri, né, depois que eu comecei a pesquisar sobre o tema, que podemos falar TPB.
Isso, é a sigla para se referir ao transtorno. Perfeito. Então, eu vou começar a falar TPB, porque falar tudo isso aí cansa. Tá? Aí, e me diga o que é o TPB, então. O que seria isso? Tá, o transtorno de personalidade borderline é uma patologia, né, da personalidade. Então, é um padrão desadaptativo, especialmente, né, que deve ser diagnosticado de forma longitudinal, ou seja, ao longo da vida. Nenhum transtorno psiquiátrico, na verdade, eclode do nada, né, Sim. subitamente. Então, há sempre sinais, sintomas, né, manifestados num contínuo, assim, é um histórico. E se a gente for falar de personalidade e pensar que personalidade se forma até a gente morrer, e isso é um conceito relativamente novo, né, e que os estudos com transtornos de personalidade, né, começaram a surgir de forma acentuada, assim, tem umas 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas, né. Antes disso, como eu te disse, recebi outros nomes, mas a gente tem registros e até um caso de Freud que a gente já prediz que se tratava de um caso com transtorno de personalidade, que é o Homem dos Lobos, né. Então, isso é datado de lá atrás, desde a época de Freud, mas de verdade ele foi mais bem separado nas estruturas diagnósticas, né, inclusive psiquiátricas, não tem muito tempo, né, então por isso hoje em dia se faz mais o diagnóstico, mas ainda tem muita confusão. Então, do ponto de vista categorial, ou seja, dos manuais estatísticos de doença mental, precisa preencher de 5 ou mais critérios, de 9, né? Então, 5 ou mais sintomas para receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Uhum. Então, são pessoas altamente instáveis, né, do ponto de vista do humor, que faz confundir muito com o transtorno afetivo bipolar, mas tem uma diferença muito marcada, assim, porque a oscilação de humor, ela não é marcada por fases, como é o transtorno afetivo bipolar, que dura meses, né, o episódio depressivo ou eufórico, né. No caso da pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela oscila na mesma sessão, assim, de rindo, de chorando, né? Ou no mesmo dia, né? Ela experimenta várias emoções ao longo do dia, né? Então, a oscilação do humor é muito abrupta. Então, só isso já diferencia o transtorno borderline do afetivo bipolar. São pacientes extremamente impulsivos, né? Com uma dificuldade de regulação emocional, de conter essas intensidades emocionais, com relacionamentos interpessoais muito intensos e instáveis, muitas vezes caótico, né? O conflito principal dessas pessoas é o medo do abandono, real ou imaginado, né? Então, elas fazem de tudo para evitar que isso aconteça, mesmo sem nenhuma evidência de que pode vir a ocorrer uma separação, por exemplo, se ela imaginar que algum comportamento, né, ative esse medo nela, as pessoas têm comportamentos bem disruptivos, né, inadequados, impulsivos e até agressivos. Então, experimento essa instabilidade, né, da autoimagem, do self. Eu tô falando alguns critérios, né? Tem queixas de vazio crônico existencial, que é muito diferente de um vazio da depressão, porque mesmo quando a pessoa melhora, né, porque a existência de comorbidades, ou seja, outros transtornos psiquiátricos junto com o transtorno borderline, chega a 80%, né? Então, dificilmente você vai pegar um transtorno borderline puro, sempre vai vir acompanhado de transtornos afetivos, especialmente, né? Como ansiedade e depressão, ou então transtorno por uso de substâncias, ou então transtorno alimentar. É muito comum esses 3 tipos de comorbidade, né? A medicação, inclusive, vai entrar mais para estabilizar essas comorbidades do que tanto o borderline. O borderline. É verdade. Você falando me fez lembrar que uma vez eu atendi uma paciente que tinha suspeita, né, de borderline. Eu acho que ela tem, depois de tudo que você me falou aqui. Mas faz muito tempo. E ela tinha ansiedade, depressão, tal, uma série de coisas. E aí ela tomava medicamento. E aí eu sendo bem leigo, foi a primeira vez que eu atendi assim ela, foi também bem no começo da minha prática clínica. E eu falava, poxa, se ela toma remédio, por que não controla tudo isso? Eu pensava, mas por quê? Porque, como você disse, o medicamento vai muito mais para as outras comorbidades do que necessariamente o borderline. Isso. Porque é um jeito de funcionar, né? De perceber, sentir, interpretar de uma maneira muito peculiar. Sim, e bem diferente única, né? da média da população, e de uma forma desadaptativa e muito sofrida, não só para o paciente, mas para as pessoas que o cercam, né? Então, são extremamente impulsivos, né? E aí a gente pode pensar nessa impulsividade, até nessa instabilidade
instabilidade em pelo menos 2 setores da vida, onde aparece gastos compulsivos, né? Um comer muitas vezes transtornado compulsivo, então restritivo, direção perigosa, comportamento sexual também compulsivo, né? Eventualmente promiscuidade sexual. Então, sempre parece que elas estão no excesso, né? Sempre no polo do extremo, ou então no polo negativo, né? Ou da depressão. E o que mais nos preocupa, né? Já que são pacientes que a gente chama altamente mortíferos, porque realmente eles tentam muito suicídio, né? Se não tem comportamentos muito autodestrutivos e arriscados, né? Por exemplo, episódios autolesivos, que não é só sintoma... Automutilação, né? Algo do tipo, não. Isso. Vai além. Então, às vezes, a automutilação nem sempre tem a intenção de suicídio, mas é um comportamento autodestrutivo, e se existe como sintoma em alguma pessoa, é preocupante, porque às vezes no ímpeto de raiva, né, de descontrole emocional, de muita desorganização psíquica, a pessoa pode errar a mão e pode se cortar de uma maneira que seja fatal, né? Exato. Então, a autolesão não é só automutilação, né? Pode ser socar a parede, levar a parede contra a parede, né? Se machucar, se arranhar. Então, a pessoa se machuca e também pode vir a agredir ao outro, porque definitivamente ela não tem essa regulação emocional, esse autocontrole, né? Especialmente da agressividade. O que a gente preconiza na psicoterapia com esses pacientes é justamente fortalecer a capacidade de pensar, não que eles tenham retardo mental, tá? Definitivamente o que a gente percebe é que são pacientes preservados do ponto de vista cognitivo, intelectual, Sim. Tá? Muitas vezes acima da média, eles têm a inteligência acima da média, mas o que acontece é muita deficiência da inteligência emocional. Sim, é verdade. Né? Você falando, eu tô me lembrando dessa paciente, que foi a única que eu tive, eu tô lembrando que realmente ela tinha muita dificuldade em, por exemplo, lidar com o social. Isso. Era muito complicado para ela. Não entendia, por exemplo, que a mãe dela queria dela. Ela era uma jovem adulta, ela tinha 20 e poucos anos. Bem onde aparece mesmo. Exato. E aí ela não conseguia entender o que a mãe dela estava querendo dela. A mãe dela às vezes vinha pra sessão pra dar feedback pra ela, olha, tenta isso, tenta aquilo, se orienta dessa forma. E ela fala, Davi, eu faço tudo isso, tá? Mas ela não entende. E era muito complicado, era um jogo de cintura muito difícil. A gente vai chegar na parte da família. Mas aí, exatamente, ela não conseguia conciliar, ou então entender esse lado social. A inteligência emocional não vinha pra ela, né? Isso a gente chama tecnicamente de cognição social mesmo, né? Tem uma dificuldade de interpretar pistas sociais. Sim. Então, por isso que a técnica tem que ser adaptada para esses casos. Psicoterapias muito tradicionais ortodoxas não funcionam para esses pacientes, né? Ou então provocam muita angústia. Por exemplo, a gente já sabe que tem estudos que indicam que esses pacientes têm uma dificuldade de reconhecerem expressões faciais neutras. Então, imagina um psicanalista ortodoxo que fica mais expectante, passivo, né? Esperando que o paciente fale. Vai criar uma angústia, né? Uma série de fantasias, e aí ativa o núcleo paranoico dele. Esses pacientes não são psicóticos, tá? Eles têm episódios transitórios dissociativos, que é o 9º critério da patologia, sob a influência de muito estresse. Eles podem romper com a realidade, mas isso não dura mais do que dias, tá? Sim. E é contido com medicação. Tá? Sim. Então, já foi, né, por muitos anos confundida a patologia com esquizofrenia, né? Hoje a gente sabe que a gente tem esses critérios bem definidos. Então, isso dessas dificuldades de entender o que o outro fala, né, de ter esse raciocínio mais abstrato, até às vezes de compreensão de metáforas, é mais dificultado mesmo, do ponto de vista neurocognitivo. A gente sabe que a gente não tem um marcador biológico para a maior parte dos transtornos mentais. Não tem um exame preciso que vai falar você é isso ou é aquilo. Um raio-x e não bater, dá. não vai. E é uma angústia para a família, para os pacientes, né? Mas aí, complementando uma das perguntas, né? Qual que é a causa do transtorno de personalidade borderline? É multifatorial, como é da maioria dos transtornos, aliás, de todos os transtornos mentais. Nunca é uma coisa só. E isso é bem importante de marcar, inclusive, para os familiares, né? Porque as pesquisas apontam sobre famílias, né? Familiares de pacientes borderline, que eles carecem muito de orientação e ajuda. Sim. Né? Mas também quando recebem, por parte do médico, por exemplo, eles se sentem extremamente culpados. Ou os familiares, no caso. Os familiares. Por que necessariamente?
por considerar que eles falharam na educação, né, ou nos cuidados iniciais. Mas, de novo, não é só isso. Acho que isso tem um peso, tem uma relevância, né, a maternagem, né, essas primeiras relações que a gente chama de relações objetais, com essas primeiras referências, né, de cuidado, mas a gente sabe que tem fatores hereditários, sim, né, que contribuem, que podem ser engatilhados, ainda mais se houver essa deficiência nos primeiros cuidados, porque a gente também concebe a personalidade como sendo formada biopsicossocialmente, né, que é o modelo biopsicossocial. Sim. Então, 3 fatores interagem para que ecloda, né, a patologia da personalidade borderline. Então, são fatores biológicos, psicológicos e sociais. Biológicos inclui genético, hereditariedade. A gente sabe, inclusive, Davi, isso poucas pessoas sabem, né? Que as oscilações de humor, a raiva e a impulsividade, ela é passada geneticamente. Tem um gene desses 3 componentes, né? Sim, é que é pouco dito, né? É pouco dito, e até comentei com você em off, eu estou elaborando esse material de ansiedade, e eu coloco essa parte que tem a ver com a genética, tem estudos já comprovando isso, e as pessoas não levam em consideração. Mas continue. Sim, exatamente, né? Por isso que é tão importante coletar para um diagnóstico acertado, né, essa história clínica, que tem que levar em consideração, né, todo o desenvolvimento dessa pessoa. Sim. Porque alguma coisa já devia estar muito fora desde da infância, né? O diagnóstico ele é feito na passagem da adolescência para a vida adulta. Mas a gente já faz lá na equipe, né, especialmente os médicos que trabalham, né, os meus chefes há 30 anos, só com essa clínica, já fazem diagnóstico aos 12 anos, 10 anos, tá? Mas é mais comum 15, 16, né, a gente já perceber uma intensidade aí nos sintomas que é bem complicado, né? Porque várias questões desse ciclo da vida, que é a fase da adolescência, se sobrepõem aos sintomas do borderline, por exemplo. Confrontações, né? Por isso que é difícil dar o diagnóstico antes, porque assim, muito se fala, tá? Não sei se é verdade ou não, muito se fala que o diagnóstico geralmente é tido na fase adulta. É por conta disso? Porque tem muitas questões que envolvem o comportamento de um adolescente. Isso. Que pode interferir com o borderline. É uma realidade? É muito delicado, né? Por isso que a importância de um especialista ou de alguém atualizado na clínica dos transtornos de personalidade. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais favorece o futuro do tratamento, direciona para psicoterapias adequadas, né? Até em relação ao medicamento, né? Tem uma assertiva, embora não se tenha um padrão ouro de medicação para patologia borderline, né? Mas por que acontece até de uma resistência do psiquiatra de dar o diagnóstico antes dos 18 anos? Preconceito, né? Medo de estigmatizar o adolescente, às vezes não acredita que exista isso na adolescência. É normal. Que faz parte da adolescência normal, e nesse sentido você invalida, né? Diminui a gravidade da sintomatologia. Uma falta de atualização, né? Pouca prática na clínica dos transtornos de personalidade. E assim, o que mais aparece mesmo com adultos, né, desses erros diagnósticos, é uma contratransferência. Que é isso? É um conceito psicanalítico que a gente explica da seguinte forma. São pacientes com tanta intensidade emocional, extremamente confrontativos, né, ou arredios quando confrontados, já que eles têm uma baixa tolerância à frustração, que eles tendem a reagir de uma forma muito agressiva, né, inadequada, desadaptada, mesmo com um profissional da saúde. Às vezes eles tendem a jogar um profissional contra o outro, né, quando trabalham em equipe, tem muita dificuldade de adesão ao tratamento, né, são extremamente questionadores. Era difícil. Eu tô com ela na minha cabeça. Era muito difícil. As faltas, por exemplo, eram muito constantes. E aí eu tinha que ficar ali. Olha, por que você não veio e tal? Perguntar por quê. Não que é um costume meu ficar perguntando toda hora, mas sabendo que existia a hipótese, eu ficava ali. O que aconteceu? Tá tudo bem? Não está? Tal. Porque o borderline, ele tem essa, né, de, às vezes, ir para um caminho muito mais tenebroso da coisa e você tem que ficar de olho, né? Isso, tem que ficar atento, né? E ao mesmo tempo é muito importante o estabelecimento de limites, né? Sim.
Então, do ponto de vista psicoterapêutico, o que protege o profissional é o contrato terapêutico. Isso. Né? Isso tem que estar muito bem sustentado. Não precisa ser necessariamente escrito, tá? Tem pessoas que fazem, mas tem pessoas que Às vezes faz um trato, né? Informal ali e é entendido. Então, desde o início do tratamento. E toda vez que o contrato que vai acontecer vai ser quebrado, burlado. E você repete, e você refaz. E você diz a consequência disso, né? Que eles testam muito, né? Eles testam muito. Então, o que eles mais temem, que é o primeiro critério, né, do transtorno de personalidade borderline, que é o medo do abandono, eles fazem isso com as pessoas e até com os profissionais antes de sofrerem, né? Exato. Então, eles abandonam antes de serem abandonados. Nesse sentido, eles impedem qualquer trabalho psicoterapêutico, qualquer progresso na vida, né? Já que a gente entende que o carro-chefe no tratamento dos pacientes é a psicoterapia, né? Claro, acho que não tem, assim, tem outros, mas o principal é esse, não tem pra onde correr, fugir, é aquilo. Isso. Né? Tratamento constante, eles fogem, aí fica mais difícil ainda. Fica mais difícil, né? Mas eu entendo, né? Quando a gente recebe os pacientes, normalmente eles passaram por vários profissionais, né? Ou por várias abordagens de trabalho. Então, a gente sabe que tem o discurso do paciente aquilo que é real, tá? Sim. Mas às vezes a gente sabe também que acontece muito equívoco assim na condução clínica, né? Até por o profissional se sentir tão invadido por esse sofrimento, né? Por essas reações intempestivas, né? Por essa não colaboração, que o profissional mais experiente tem atitudes que não deveria ter. Por exemplo, mandar o paciente embora da sala, falar de uma maneira mais ríspida, né? Dizer coisas que não deveriam ser ditas, né? Ou então não validar os sentimentos, né? A queixa do paciente. Uma coisa, desculpa interromper, mas uma coisa que um profissional ele tem que ter quando atende borderline é o máximo de empatia e saber quem é. Perfeito. Quem é o perfil. Porque é diferente, na minha opinião é diferente, tratando de uma pessoa que tem um transtorno afetivo, que é ansiedade, depressão, de um paciente que é borderline. Quando você entende que é borderline, não que você vai, sei lá, o buraco com essa pessoa é um pouco mais embaixo. Não é que você vai estar sendo condizente com a situação, mas é empatizar ainda mais, entender que aquela pessoa é diferente. Não é que você vai estigmatizar, tipo, ela é assim, como, por exemplo, qualquer outra, uma deficiência, tem gente que faz isso. Uma pessoa que é deficiente, não, deixa ela, vamos dar mais facilidade para ela. Não é isso. É você entender que a pessoa é borderline e você vai ter que perceber que ela vai estar testando a sua paciência, testando os limites, testando tudo para saber até onde ela pode e não pode. E você tem que se manter, lógico, né? Mas o profissional ele tem que entender que é borderline. Deixa eu entender, sabendo que ele é borderline e tratar isso da melhor forma possível. Né? Perfeito. Então, assim, como fazer isso, né? Conhecer o funcionamento da patologia borderline, né? Por que eles fazem isso, né? Definitivamente eles não fazem de propósito, tá? Claro. Faz parte da doença. Então, o profissional que não tem esse conhecimento, né? E isso está muito disponível, né? Hoje em dia, tende a entrar nessa bagunça que é o mundo mental, né, desse paciente, e agir de uma forma ou muito permissiva, né, Sim. ou muito limitadora, assim, né, querendo colocar vários limites, revistas, né, isso acontece em serviços de saúde, né, públicos. Eu já ouvi várias histórias, porque mesmo eles estão em tratamento, às vezes tentam se machucar no próprio lugar de tratamento, né? E tem essas ameaças e causa muito, né? Então, como assim? Eu quero te ajudar e você tá burlando, você tá quebrando todas as regras que a gente tá colocando e não seguindo o tratamento. Por isso que o profissional também tem que tratar da sua ferida narcísica, né? Para tolerar. Então, mais do que formações e tudo mais, né, aumentar a tolerância à frustração, porque você vai se frustrar com esses pacientes. Era muito claro. Eu vou repetir, você está falando, eu vou lembrando disso. Era realmente isso. Eu tinha que, poxa, o que aconteceu? Sempre ressignificar para entender, porque era uma frustração minha, porque você cria todo um projeto, uma ideia de como vai ser a sua prática clínica. Vai ser assim, vai ser assado. Nós temos nosso ego também, a nossa vaidade de querer fazer um espaço, né, terapêutico de tal forma, e assim funciona, assim não. E aí virão esse tipo de paciente que vai quebrar com a sua ideia. E você tem que estar pronto para isso, uma resiliência, talvez. Isso, aumentar a sua capacidade de resiliência, né? E definitivamente não querer enquadrar o paciente e a sua abordagem. Tá? Isso. Mas a gente se adaptar às condições do paciente. Por isso que você fala que
intervenções, abordagens muito ortodoxas não vão funcionar. Você tem que sempre estar aberto. Sempre estar disposto hoje a terapia vai ser diferente. Hoje o processo de terapia vai ser diferente. Condizendo com aquilo que vier, né? Não tem como você ficar preso àquilo e, sabe, até eu sou da abordagem da TCC. E alguns ortodoxos da TCC seguem, tipo, uma cartilha quase. Eu não consigo. Sim. Tanto que eu misturo mesmo a humanista com a TCC. Porque pra mim faz muito sentido e eu deixo isso aberto. Então, contanto que você sabe que você tá fazendo e tem um propósito, sabe, Davi? Porque também você misturar muitas coisas é a mesma coisa que tá perdido, não fazer nada, tá? Então, acho que tem um detalhe. Quando você me chamou e eu vi, né, a sua abordagem, eu falei assim, nossa, que bacana. Porque o que acontece é um querendo falar mais alto que o outro, né? A gente sabe que tem técnicas psicoterápicas com evidência científica para tratar borderline. Então, tem a escola da psicodinâmica, da psicanálise, né, como a psicoterapia focada na transferência, que é a que eu adoto e a minha equipe. E tem a escola da TCC, né, que aí a que mais tem trabalhos de evidência científica é a DBT, que é a psicoterapia dialética comportamental, né. E assim, não é escolher a técnica para o paciente. Eu recebo muitos até que nem sabem, muitas vezes, da minha abordagem, mas que foram orientados pelo médico a procurar a DBT, por exemplo. Tem evidência científica? Tem, mas definitivamente o paciente não sabe nada sobre isso, a não ser que seja psicólogo ou psiquiatra. Mas geralmente ele não está preocupado com isso. Realmente, a não ser que seja algum profissional da saúde. Eu atendi já psicólogos e eles falam, eu quero a TCC, eu quero tal coisa. É só se for assim, mas o paciente não está preocupado. Ele está preocupado em tratar a angústia dele e acabou. Ele está preocupado em ser compreendido. Isso, perfeito, colocado. Ele está preocupado em ser acolhido, né? Porque ele tem uma carência disso, né? É muito frequente a validação emocional, a gente sabe que não é determinante, tá? E não acontece em todos os casos, por exemplo, abuso sexual. Mas a gente sabe que é muito frequente. Então, 75% dos casos tem esse histórico de abuso sexual. E de negligência na infância, 80% dos casos. Então, é muito, muito, muito frequente, tá? E aí, por isso que da necessidade de você desenvolver empatia, que não é simples, não é fácil justamente pelo perfil do paciente, né? A gente costuma dizer, e até na própria condução do trabalho clínico, assim, né? Eu digo, olha, você tem duas partes dentro de você. Todo mundo tem essas duas partes. Uma parte que impulsiona para a vida e uma parte que volta, né, para o estado zero de tensão ou então para a morte. Opção de vida e opção de morte, né? Perfeito, né? São esses conceitos psicanalíticos que a gente utiliza na clínica. Mas de modo que ele entenda, eu falo desse jeito, perfeito. né? É que a gente fala, eu falei desse jeito porque eu conheço o assunto. Perfeito, mas acho que é isso, né? Como é a forma mais simples, por favor. Então, você tem duas partes dentro de você. Você tem uma parte que direciona você para a vida, não é à toa que você tá aqui querendo fazer seu tratamento, querendo melhorar, mas tem uma que é muito conflitante e que o tempo todo tá querendo diminuir e exterminar essa parte que é viver, que é uma parte muito destrutiva da sua personalidade. A gente vai procurar tratar, especialmente a parte destrutiva, para você conseguir melhorar e fazer o que você deseja, né? E toda vez que houver algum retrocesso, o que vai acontecer justamente quando o paciente começa a melhorar, é muito comum ele ter qualquer atitude que ele volte a regredir, né? Volta, sei lá, a usar droga, a ter sexo compulsivo, a se relacionar de uma forma destrutiva, muitas vezes em relacionamentos abusivos, tóxicos. É muito oscilante, é muito. Às vezes você pega um progresso muito bom, aí por isso que é importante a resiliência do psicólogo, porque você tá aqui em cima, pô, agora vai subir mais ainda, você pensa, né? Mas não, por mais que nós todos a gente tenha essa oscilação de humor normal, de comportamento, a gente, como psicólogo, espera uma progressão, né? Uma evolução. E aí você vai naquela ideia de progressão, aí do nada, baixa. E aí a frustração do psicólogo, porque como assim? Isso não aconteceu, né? Isso. E é muito fácil, né? Você querer desistir do paciente ou encaminhá-lo, mas assim, você precisa ser especialista para tratar paciente borderline? Não, tá? Mas você precisa ser muito humilde para reconhecer que você precisa de ajuda. Então, fazer supervisão clínica, buscar profissionais capacitados para isso, né? Ler a respeito, se atualizar. Tem um curso, acho que vai fazer um mês que a gente lançou lá na plataforma do HC, que é gratuito. Então, ele fala, né, de como funciona a personalidade borderline. A gente teve em 2 semanas, acho que 800 inscritos, né? Bacana. De todo o país, assim. Hoje a gente está com mais de 1000,
né? E é o curso gratuito com mais inscrições dos que tem com gratuidade dentro da plataforma, porque a busca dos profissionais é muito grande mesmo, por É como eu te conhecer. falei, as poucas pessoas falam sobre. E aí, na hora que vem alguém e joga essa informação, vão caçar. Vão querer fazer, vão querer se aplicar naquilo. É uma verdade. Uhum. É uma verdade. Então, a gente ficou muito feliz porque teve, né, esse interesse, essa busca. Mas por que não fazem cursos breves? Por que não lotam os cursos quando são pagos? Justamente por isso, né? Os profissionais não querem receber esses pacientes, né? E eu sei que quem é paciente deve estar muito triste ouvindo isso, né? Mas por isso que é importante vocês também buscarem profissionais e até perguntem para os profissionais se eles aceitam o caso de vocês, porque necessariamente vai precisar de um acolhimento, de uma compreensão, né? Então, até os familiares, quando vêm até mim, respiram muito fundo, assim, né? De orientações de profissionais. Você está mimando muito seu filho, você tem que dar mais limite, tem que ser mais abrupto, e definitivamente não é isso que eles precisam, né? Receber por parte dos pais. É realmente uma validação emocional, uma melhora da comunicação, né? Uma organização de papéis dentro da família. A gente sabe que tende a ser muito caótico e misturado, né? Então, é filho pequeno assumindo função do filho mais velho, né? Às vezes a função do pai, né? Muito colado na mãe. Então, assim, precisa de uma orientação, psicoterapia familiar. Toda a família precisa ser acolhida e tratada, né? E Perfeito. aí, quem deve fazer isso, muitas vezes, é o médico que deve direcionar para o terapeuta ficar mais preservado com o paciente e até preservar o sigilo profissional. terapêutico. Então, qual tratamento é mais adequado? Interdisciplinar, integrado. Mesmo que você não conheça o médico, você vai ter que fazer contato com ele, vocês vão ter que se conversar. Se for um médico acessível, inacessível, eu não pego o caso. Bem colocado, porque hoje em dia, eu falo por mim, meus pacientes, eu não tenho acesso ao psiquiatra deles. É bem difícil isso acontecer. Eu não sei se é por conta do psiquiatra não querer conversar com o psicólogo, tem muito disso também no nosso meio, mas é difícil você ter esse acesso. Só que nesse caso é essencial sobre o que está acontecendo ou não. E assim, a parte boa é que você está lá no núcleo, né? Você consegue isso mais facilmente, né? Então, hoje em dia eu até flexibilizo mais, até quando os profissionais, quem tá vendo bastante gente de outros estados, né? E aí, quando já está em tratamento psiquiátrico, eu tenho um vínculo com o psiquiatra e falo assim, olha, ele é acessível, ele aceita conversar, eu vou tentar. Mas se em algum momento eu não conseguir e eu perceber que ele não compartilha muito do mesmo raciocínio que o meu, a gente vai rever, eu vou pensar, eu vou te ajudar a achar outro profissional, porque eu não vou conseguir te ajudar. O que acontece? Eu estava falando dos critérios nosográficos, assim, né, psiquiátricos para preencher a patologia, a estrutura da personalidade. Do ponto de vista psicodinâmico, a gente tem 3 critérios para avaliar, né, um paciente com esse déficit, né, na personalidade. Então, o Kemberg, né, Otto Kemberg, que é um pioneiro nos estudos das personalidades borderline e narcisistas. Ele ainda é vivo, acho que já deve ter os seus 90 anos, trabalha assiduamente ainda. Ele fala que são 3 os critérios, né? Difusão de identidade. O que é isso? Definitivamente, os pacientes não têm uma identidade consolidada. Eles podem ter a idade que for cronológica, mas eles se comportam tais como criança. Não é que são infantilizados, é que eles são imaturos emocionalmente, tá? Isso vai se apresentar de várias formas, né? Essa alteração da autoimagem, essa alta sugestionabilidade, essa dificuldade de ter propósitos de vida, de saber o que gosta, de saber a vocação, né? Sustentar os interesses, os desejos, né? Isso tudo vai ser muito deficitário por causa de uma identidade muito mal consolidada. Mecanismos de defesa primitivos, modos de enfrentamento da realidade ou das diversidades muito primários, muito infantis, assim, pouco elaborados, né? Então, quais são eles? Negação, onipotência, idealização versus desidealização. Então, uma hora ele está super te elogiando, dizendo que você é o melhor psicólogo do mundo, você fez uma palavra, colocou uma palavra no seu discurso mal colocado, que entrou nele, né, de uma forma ruim, você é o pior psicólogo do mundo, você foi abusivo, você não foi compreensivo. Isso acontece muito frequentemente, tá? Esses extremos de idealização, desidealização, cisão, né, ou split, né?
eles dividem mesmo, ou é 8 ou 80, ou é bom ou é mal, eles não conseguem unir as duas coisas, ou amam ou odeiam, né? Esse pensamento dicotômico é muito frequente. E o contato preservado com a realidade, então eles sabem distinguir o que é certo e errado, tá? Eles sabem identificar as leis, as normas sociais comuns. Se eles não soubessem, aí sim a gente pode pensar no psicótico, né? Numa esquizofrenia, num delírio, mas o paciente com borderline, ele tem noção, tá? Do que é certo e o que é errado. Então, são esses 3 critérios principais que orientam a avaliação psicodiagnóstica, especialmente, né? Do ponto de vista da psicodinâmica, que é a abordagem, né? Que trabalha. Perfeito. E assim, a pergunta que talvez muitas pessoas se fazem, questionam é o seguinte: a TPB, o borderline, tem cura ou não? Essencial essa pergunta, sim, tá? Tem cura. Há pouco tempo achava-se que não, mas lembra que eu falei no início da nossa conversa que a personalidade se forma até a gente fechar o olho. Então, se a pessoa quiser ajuda, se ela quiser mudar, ela pode com tratamento adequado, né? Mas o que acontece? Esses pacientes, eles pulam de galho em galho. Vão chegar para você e falar assim: já fiz tanta terapia, não funcionou em nada. Quanto tempo você ficou com o mesmo profissional em psicoterapia? 2 meses, 2 semanas, 1 ano. Eu falei assim: olha, desculpa, você não tratou. Porque hoje a gente tem trabalhos que, no mínimo, para ter algum resultado terapêutico, se falava antes em 4 anos de tratamento. Sim. Tá? Psicoterapêutico ininterrupto. E muitas vezes associado com medicação. Sim. Já se fala hoje em 2 anos. Então, 2 anos com tratamento bem feito, a pessoa vai ser reavaliada pelo psiquiatra, ela não vai mais preencher os critérios para transtorno de personalidade borderline, ela pode ficar com uma depressão, uma ansiedade, né, e tomar medicação para isso eventualmente. É totalmente tratável com medicamento. Mas ela não vai ter toda aquela angústia, aquelas dificuldades nas relações, naquela impulsividade, tentativas de suicídio recorrente, automutilação, isso vai melhorar, né, a expressão inapropriada da raiva. Então, acredite que transtorno de personalidade borderline tem cura, com tratamento adequado, né, com medicação associada e com uma equipe que se conversa. Precisa buscar, né, as fontes seguras para isso. Sim. Como você mesmo disse, por exemplo, um profissional ele pode atender um borderline. O problema aí não é o profissional atender ou não, e ele não ter especialidade em atender. O problema aí é estar conversando com outros profissionais. Eu acho que é esse o ponto, eu acho que até é isso que, agora puxando um pouquinho pro nosso lado, é isso que deixa os profissionais inseguros. De temerem uma possível falta de apoio, né? Aí talvez venha a supervisão, como você mesmo faz isso, trabalhar com a equipe multidisciplinar, porque às vezes vai ter momentos que você não vai conseguir lidar totalmente com aquela situação. Como você falou no começo, nós somos seres humanos. A nossa frustração às vezes vai bater mais forte. Aí vem outro profissional e fala, não, mas pensa nessa situação, pensa nesse sentido. Porque é muito volátil. Então, além do fato do profissional buscar ajuda, além do paciente buscar ajuda, nós também precisamos dessa, entre aspas, ajuda, até sem aspas, ajuda dessas pessoas para que elas possam nos nortear e também conseguir manter esse paciente, porque nós somos seres humanos e é difícil manter aquilo, a gente fica frustrado, chateado, às vezes quer, assim, dar alta, entre aspas, né, encaminhar para outra pessoa, mas se isso é feito de uma forma concisa, organizada, rola lindamente. Consegue rolar, né? Você consegue ajudar o paciente, mas de novo, tem 2 casos bem importantes, assim, né? Para ajudar a lidar com esse ímpeto de ajudar, e aí você vai ver que esse paciente muitas vezes vai recusar quando você estende a mão, né? Então, as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise de Freud, porque definitivamente você tem que tratar o seu narcisismo de novo. Sim. Então, você não tem que querer ser um salvador da pessoa, nem um educador, nem atuar como professor. Você vai sair do seu papel se você fizer isso, tá? E não vai rolar. Não vai rolar. Sabe o que eu lembro? Eu não sei se você vai lembrar desse filme, mas tem um filme muito clássico, que é de um médico psiquiatra e a paciente que não desenvolveu, mas parece ser borderline, tem comportamento borderline, e ele acaba se envolvendo com ela, não no sentido afetivo amoroso, mas há uma conexão que foge do papel dele de psiquiatra, de profissional da saúde, que aí ele acaba entrando na nuance do que ela traz, e aí acaba atrapalhando todo o processo, e ele fica, não sei se ele fica louco no final. Será? Garota Interrompida é um filme bem emblemático, eu não sei, se passa no hospital psiquiátrico. Será que é esse? Ele é bem antigo. É um filme antigo, não é novo, não. Tá. Não é novo, não. Mas você sabe que isso não é incomum na prática, viu? E é lamentável, não pode acontecer.
profissional não pode se envolver afetivamente com o paciente. Se você faz isso, você só reforça todos os abusos que ele teve. É mais um abuso que o paciente vai sofrer. Exato. Tá? Se você estiver despertando, se você estiver sentindo, né, interesse sexual ou afetivo pelo paciente, vá fazer uma supervisão. Porque muitas vezes pode ser o paciente também que está tentando te seduzir, de te tirar do lugar de terapeuta, de fazer não dar certo, porque lembra, ele tem uma parte da personalidade muito destrutiva que vai querer sabotar o tratamento e tudo que vai dar certo. Porque eles não se sentem merecedores, dignos, por mais que o discurso seja, eu quero melhorar. Mas essa parte destrutiva vai querer exterminar tudo que é bom. Né? Ele precisa aprender a se amar, primeiramente, né? E não buscar esse amor no outro, porque é isso que acontece, os relacionamentos, eles grudam, né? Sim. E eles acham que a pessoa que vai garantir toda a felicidade, né, o amor para ele, quando primeiro isso tem que vir de dentro, né, do amor próprio, para depois ele ser capaz de amar o outro, né? E é um exercício, e medicação nenhuma faz, é psicoterapia. Né? É regularidade, é tratamento integrado, é honestidade, porque pode ser que ele tenha um discurso super fluido, fale um monte de coisa na sessão, mas não fale da parte mais adoecida, né? Sim. Que a família tá lidando em casa. Então, ele quebrando coisa, ele se machucando, bebendo, né? Usando droga, e aí você não sabe de nada disso. Por isso que tem que ter uma outra parte que tem que estar ativa e atenta a isso, né? Que tem que acolher a família, que tem que ouvir essa parte doente, que normalmente é o médico. Sim, sim. Nesse caso, no meu caso lá na época, eu atendia a mãe para fazer a devolutiva. E eu falava o seguinte, o meu sigilo é com a paciente, não com você. Então, tudo que você me disser aqui, o que eu achar conveniente eu vou trazer para ela. Por quê? Porque, obviamente, ela não trazia esses problemas, por exemplo, envolvimento com pessoas envolvidas no crime, coisas do tipo. Por exemplo, uso de drogas, um monte de coisa que rolava lá. E aí ela não trazia, obviamente, né? Aí eu falava, então, seguinte, como eu sempre falo pra você, eu vou conversar com a sua mãe, vira e mexe, e o que ela trouxer eu vou trazer pra você, até pra ser justo e transparente com você, não com sua mãe, com você. E a sua mãe me disse isso. E aí, o que é, o que não é? O que é verdade e o que não? Pra ver o que ela ia trazer ou não. E aí, era sempre uma ideia de camuflar, diminuir aquela questão, mas nós sabendo que é um borderline, peraí, será que é nesse nível mesmo? Porque ela vai dizer, se ela não disse no começo, você acha que ela sendo confrontada, ela vai falar a verdade? Talvez não. Então, eu sempre pegava, assim, era muito bom essa conversa, porque eu trazia pra ela. Se era ou se não era, porque ela não ia trazer. Eu não sei se eu fazia certo ou não, como eu falei, foi bem no começo da minha prática. Sim. Mas eu trazia, falei, então... Olha, talvez se fosse outra estrutura de personalidade, ok. Tá? Mas definitivamente não dá pra gente ter esse contato ativo com a família, ou psicólogo, tá? Ou o psiquiatra que faz psicoterapia. Num dos meus posts eu falo isso, né? Cada um tem que ter um papel muito bem definido. Então, se você vai ter, se for um caso, né, de um paciente adulta, é só com ela. Sim. A parte da psicoeducação, orientação, tem que ser do médico, né, com quem você vai conversar. Porque os limites, lembra dos papéis familiares, eles já são indiferenciados, já são misturados. Você ouvir a mãe, depois ouvir a paciente, você não vai ajudar em nada terapeuticamente. Você vai continuar reforçando essa falta de limite, tá? E esse telefone sem fio, né? E aí vai com certeza prejudicar o seu vínculo e a confiança nela, né? Ela não vai se sentir validada, porque assim, não é só uma questão de mentira, de omissão que o paciente faz, tá? Muitas vezes, ele às vezes não sabe a dimensão, a consequência dos próprios atos, tá? Embora ele saiba distinguir certo e errado. Eu chego a falar assim, Davi, pro paciente. Olha, você tem um histórico de tentativa de suicídio muito importante. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não faço psicoterapia de mesa branca, eu não faço psicoterapia espiritual, eu não leio a sua mente, eu preciso que você esteja vivo aqui pra mim. Bem colocado. Achei o máximo. Então, com a prática, né, dependendo do paciente, você pode dizer essas coisas, né, até pra quebrar esse gelo, assim, né, ao mesmo tempo você diz, sabe por quê? Eu preciso que você esteja vivo pra eu tratar de você. Eu não vou no cemitério, eu não vou no presídio, eu não vou na delegacia, eu quero receber você aqui, íntegro, sem estar machucado, né, sem estar drogado nem alcoolizado, porque se você estiver desse jeito, eu não posso cuidar de você. Ou, se o paciente começa a aumentar o tom de voz comigo, ou me chegar, eu digo, eu penso que assim, eu não vou poder te ajudar, porque se eu sentir medo de você, eu não vou poder cuidar de você. Então, eu preciso que você se acalme.
Boa. Senão a gente vai ter que encerrar e você vai voltar na próxima sessão. Percebe os limites? Perfeito. Mas são limites com ternura. Exato. Você fala, eu quero te ajudar, eu não posso te ajudar com medo. Você coloca, eu tô a fim de te ajudar. Você não tá, ó, vai embora. Ponto. Não é assim, né? E ressoa, né? E eles abaixam a guarda e eles ouvem, né? Então, por exemplo, longos silêncios na prática clínica com esses pacientes, olha as nuances, olha as diferenças de paciência. Eu não deixo o paciente ficar muito tempo em silêncio. Para um paciente que a gente chama com estrutura neurótica, pode ser um período que ele está elaborando, processando, pensando, que é importante o silêncio. Mas para esse paciente com estrutura de personalidade borderline, no silêncio, ele pode estar pensando, o que ele está pensando de mim? Ele está me julgando em relação a você, terapeuta, né? Ou então, desfocar da sessão, né? Ou então tentar trazer outro assunto que não é aquele importante. Então, eu pergunto, o que você está pensando? Eu não consigo ler a sua mente. O que será que está passando na sua cabeça nesse momento? Se você não falar, não vou poder te ajudar. Parece que uma parte sua veio para a sessão, mas outra está lá fora, porque você está com dificuldade de falar. Então, eu vou estimulando a narrativa. Sim. Né? Porque esses pacientes precisam colocar em palavras o que é só ato da vida. Então, esses pacientes eles não conseguem nomear, processar, identificar as próprias emoções. Isso tem um nome técnico, alexithymia. Dificuldade de reconhecer, identificar e nomear as emoções. Então, eles sentem o estímulo do ambiente e agem. Eles não param para processar. Eles não param para identificar o que está acontecendo. Não tem um filtro ali, né? Não tem opa, deixa eu ver aqui, deixa eu parar um pouco e ver o que isso pode gerar ou não. Geralmente nós, antes de agirmos, pensamos uma ou duas vezes. Eles já vão direto. Vão direto. Porque é o traço também da impulsividade, né? Da falta de controle do impulso. Que quanto mais forte, né, mais predominante, mais grave mesmo, que aí sim eles podem ter atitudes muito desastrosas, perigosas, né, podem agredir muito feio, né, alguém podem se agredir de um jeito bastante grave, enfim, então é uma doença grave, sim, tá? É uma doença grave. Perguntar, você falando disso, uma pessoa borderline, ela pode se tornar perigosa, já que você entrou nesse ponto? Defina perigosa. Matar alguém, matar a si mesmo, não precisa nem matar, mas ferir alguém, sei lá, tá na rua, e aí essa pessoa pode trazer risco para outra, nesse sentido de perigosa. Então, isso pode ser mais um mito, tá? Se a gente pensar que acontecem com todas as pessoas. Lembra que são 5 ou mais critérios para preencher 9, né? Aliás, são 9 critérios descritos e o psiquiatra precisa preencher, conforme a consulta clínica e entrevistas diagnósticas, 5 ou mais critérios dos 9, tá? Se tem 5 ou mais transtornos de personalidade borderline. Esses pacientes definitivamente não são psicopatas, não são sociopatas, não são antissociais, tá? Eles têm sim uma baixa capacidade de estabelecer empatia, mas eles não são pessoas ruins, eles sentem culpa, tá? E muitas vezes, inclusive, a culpa é que leva à tentativa de suicídio, tá? Então, o que culmina nesses comportamentos perigosos ou inconsequentes? Justamente é a impulsividade, né? Direção perigosa, comer transtornado, sexo compulsivo a ponto de adquirir doenças, né? Essas dificuldades de regular as emoções, de expressar a raiva, como eu disse, né? Eles partem para o ato. O que a gente tem é que pacientes com transtorno de personalidade têm mais possibilidade de sofrer violência física no relacionamento justamente pelas intensidades emocionais, né? Pela forma não verbal de se comunicar, né? Pelas atitudes inconsequentes, se envolver com pessoas do crime, né? Terem dificuldades de cumprirem acordos. Sim. Então, sim, tem comportamentos inconsequentes, podem errar a mão quando começam a se machucar e ter atitudes autodestrutivas. Então, 10% da população com borderline diagnosticada se suicida, né? Então, é muito alta a prevalência. 40% das pessoas que não estão em tratamento se suicidam. Sim, entendi. Outra pergunta que eu gostaria de fazer. No transtorno de personalidade borderline, existe algum momento de crise? Ou isso não tem? Por exemplo, a pessoa tem uma crise de ansiedade, uma crise depressiva,
o TPB tem crises ou não? Ah, sim. Até porque as pessoas, os familiares têm muita dificuldade de descreverem, né, pro médico como são as crises. Porque parece que a pessoa com borderline sempre está em crise. Sempre está em crise. Então, é uma intolerância à frustração, então tem episódios de explosão de raiva, quebram coisas, rasgam roupas, batem nas pessoas, se machucam, né? Ou dizem que vão matar, né? Porque assim, às vezes fica só no plano verbal, mas enquanto estiver no verbal, ok, né? O ruim é quando a pessoa não fala nada e só vai pro ato, tá? Então, as crises precisam ser muito bem descritas, né, pro psiquiatra. O que é crise, né? O que seria uma crise? Então, é uma ruptura da homeostase psíquica, assim, né? Então, tudo vai ok, vai bem, e aí algo acontece que a pessoa rompe e tem atitudes disruptivas, né? Inadequadas, extremadas. Então, a gente pode pensar a crise como decorrente da interrupção de medicamento, né? A pessoa deixa de tomar os medicamentos, aí ela começa a piorar, tanto se sentindo mais intolerante, agressiva, quanto mais deprimida, com pensamentos negativos, querendo morrer, né? Tem esse descontrole da raiva, então começa a se colocar mais em risco, né? É muito comum que esses pacientes se coloquem em risco. Começam a ter, né, essa promiscuidade, se envolver em relacionamentos íntimos, né, de forma desprotegida, não levando em consideração o risco, né, de contrair uma doença ou mesmo de sofrer um assédio, um abuso na rua, porque não se protege. Pegando essa parte da promiscuidade, sexualidade, eu lembro que eu estava fazendo minha pós em especialização da TCC e uma colega de sala comentou, né, ela é enfermeira. Ela comentou que ela tinha uma colega médica que tinha borderline. E como descobrir, assim, o ápice, né? Vamos dizer assim, a crise, talvez. Foi porque ela era uma médica e muito bonita, na flor da idade, vamos dizer assim, uns 35 anos, tal, etc. E toda vez ela ia embora, ela era casada, toda vez ela ia embora e demorava para chegar em casa. E aí o pessoal tava estranhando, tal, porque vezes o marido ligava na unidade de saúde onde ela trabalhava e perguntava... minha esposa, tal, etc, não sabia. Até que um dia, ele, o marido investigando, descobriu que ela ia para qualquer lugar e ia fazer sexo com qualquer pessoa na rua. Do nada. Assim, do nada. Ela ia. E aí, aí depois pegaram ela para fazer tratamento, explicaram para ela o que era, tal, porque por mais que ela fosse da saúde, ela não tinha a ciência do que era um transtorno de borderline, de personalidade borderline. Ela ia lá e tal. E aí descobriram assim, com essa crise, né? Porque era recorrente, mas ninguém entendia o porquê. Porque era a vida pessoal dela, depois do trabalho ela faz o que ela quiser, né? Então, foi se investigando, entendendo, aí descobriram que ela fazia isso o tempo inteiro. Ou seja, a promiscuidade aí, ela não tinha o filtro que a gente brinca aqui, de que entender que aquela situação era errada. Não somente errada moralmente falando, definitivamente. mas é para a questão da impulsividade, etc. Então, a impulsividade, no caso dela, estava na área sexual. Sim. Né? Tem pessoas que não, que às vezes até têm dificuldades de ter relacionamentos sexuais, né, com borderline. Então, eu estava dizendo, né, que embora tenham esses 9 critérios, precise preencher 5, se a gente fizer uma combinação matemática dos sintomas, vai aparecer 256 formas. Nossa. De você identificar um paciente com borderline, o que torna um paciente muito diferente um do outro. Fora as idiosincrasias. O que é isso? São as particularidades. O quê? Idiosincrasias. Boa. Idiosincrasias, que são as particularidades da pessoa relacionadas à sua história de vida, aos seus princípios, aos seus valores. São singulares, né? Cada ser é um ser. É igual a frase que talvez vocês devem ter ouvido muito na sua graduação. O ser humano é subjetivo. Exatamente, é a subjetividade que é incomparável, intransferível, né? Então, imagina, não dá para você rotular uma pessoa. Ela vai ter esses traços disfuncionais que já estão listados, né? Mas que bom que ela pode ser acolhida, né? Realmente é muito sofrimento. E muitas vezes esse tipo de comportamento é confundido com episódios maníacos do transtorno afetivo bipolar. Aliás, a pessoa pode ter transtorno borderline e transtorno afetivo bipolar, na mesma pessoa, que é a comorbidade, o que agrava muito o prognóstico, né, e o próprio diagnóstico, né, porque necessariamente não dá para essa pessoa ficar sem medicação.
né? Não, de jeito nenhum. Mas tem pessoas com borderline que às vezes não vão precisar de medicação, porque tem gradações da doença, né? Então, tem desde leve até muito grave ou severo o transtorno. Uhum. Sim, entendi. E quais são as formas de... Assim, tem vários tipos de tratamento, mas qual a forma de tratamento e intervenção mais ideal para um borderline? E como eu tinha dito, né, interdisciplinar, tem que ser profissionais que se conversam. Além disso, né, o que a gente reforça no ambulatório, que mais do que qualquer técnica, a gente tem algumas técnicas. Então, DBT, que é a terapia dialética comportamental, que vem da TCC, tem a psicoterapia focada na transferência, tem a terapia do esquema, a mentalização, STEPs, que é o sistema de regulação emocional, tem um nome mais comprido que agora não vou me lembrar, mas tem essas pelo menos 5 ou 6 terapias com evidência científica. Mas é mais importante do que todas as teorias é a personalidade do terapeuta. Uhum. Por quê? Vamos eu até sei a resposta, mas eu quero que você diga por quê. Vamos pensar que essas pessoas sofrem do quê, né? De um abalo na identidade, na própria personalidade. Então, o modo como o próprio terapeuta vai se portar, vai acolher, vai conter as angústias, né? Como vai manejar, conversar com esse paciente, fazer claro, uma linguagem acessível, né? Não julgadora, compreensiva, né? Ao mesmo tempo colocando limites de forma clara, vai se mostrar disponível, estou dizendo que não é para atender o paciente de domingo, sabe, ou qualquer hora que ele quiser, mas se mostrar realmente interessado no caso dele, conversar com os profissionais, acolher essa família, mas direcionar para outros profissionais. De novo, não dá para você fazer o mesmo papel de terapeuta familiar se você é terapeuta individual. Então, isso tudo vai propiciar um vínculo terapêutico que é tão difícil de se estabelecer com esses casos. Então, a personalidade do terapeuta precisa estar muito bem analisada. Sim. Né? E se você ainda não tiver psicoterapia, faça. Então, também converse com colegas, faça a supervisão. Não é para sempre, né? Mas você para ter um entendimento. Às vezes, quando estiver mais difícil, né? Se permita. Mas é esse movimento, é você não querer pensar, você rechaçar. Às vezes, você fica sobrecarregado, não sabe para onde levar o caso, ou quer encaminhar, mas com uma supervisão esclarece, abre o caminho, né? Abre a sua mente para como intervir. Sim. Então, é o nosso dever ético, viu, Davi? A gente aprender e a gente conhecer esses pacientes. A gente tem o direito de recusar, encaminhar acertadamente, mas eu penso que a gente ganha muito quando a gente consegue... Se coloca, né, à disposição para isso. Isso. Sabe o que acontece? É algo nosso... é a minha opinião, tá? Posso estar muito errado nisso, mas é que às vezes o nosso orgulho fala muito mais alto como psicólogo. Às vezes a gente se acha o dono da razão, o dono da certeza, e não se abre para, por exemplo, uma supervisão ou até mesmo uma conversa rápida com um colega de trabalho que já atendeu. Não, eu lido com meus pacientes, eu lido com meus casos e ponto final. Para mim, a ideia é totalmente boba, besta, sabe? Poxa, se eu não sei, por favor, amigo, me ajude, né? Exato. E, não, eu sou autossuficiente. É uma ideia muito errada que alguns psicólogos criam, e porque às vezes acha que só porque é graduado em psicologia, especializado em alguma coisa, acha que é dono da razão. E não, peraí, eu não sei, deixa eu procurar. Óbvio, nós temos essa obrigação de o tempo inteiro nos atualizarmos, estudarmos, lermos artigos, etc, etc. Nós temos essa obrigação dentro da gente. Foi colocado por 5 anos na gente. Estude. Isso. Mas chega um momento que a gente, por estudar tanto, acha que não precisa de nada. Não vou falar com ele. Não. Ou então é a culpa do paciente por não melhorar, né? E isso é muito perverso, muito cruel. Né? Aí joga o paciente a culpa. Isso. Então, o que você fez para ajudá-lo, né? Quem você recorreu, como você está fazendo, né? Então, que parte é sua também, que não colabora com o processo, né? Exato. Como profissional, lembra? Então, essa fala, né? Você precisa tratar do seu narcisismo como profissional, vale também para o psicólogo, para o terapeuta, para o assistente social, para o enfermeiro, para o técnico, para o analista, né? Para o terapeuta, psicólogo, ou psiquiatra, ou até o psiquiatra. E quais são os maiores mitos sobre a TPB, sobre o borderline e tudo mais? O que você já ouviu, Davi? Ouvi, vamos lá. Eu ouvi que eles são muito, a gente já falou aqui, né, muito manipuladores. Eu não sei se isso é mito ou não, já descobri que não é, pronto. Que eles tendem a sempre, o borderline, usar o termo borderline, sempre querer ficar ali no muro para cair, vamos dizer assim, né, para a pulsão de morte bate mais forte. Mas o que eu já ouvi?
que todo borderline não é passível de tratamento, que você me respondeu também. Definitivamente não. A gente começa os nossos grupos lá no HC e também no grupo de apoio à família. A partir de hoje, vocês vão falar que vocês estão ou vocês têm filhos com borderline. Eles não são borderline, porque essa doença tem tratamento. Eles vão melhorar com tratamento adequado. Sim, perfeito. Qual foi a última? Perdi até. Não tem problema. Não tem problema. Você já explicou aqui. Mas, por exemplo, de que o borderline, ele... não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Tentei puxar aqui, puxando a frase, mas não veio. Mas, enfim, são esses mitos e algumas coisas você falou que o tratamento existe. O tratamento existe. Então, a respeito de serem manipuladores, pode acontecer, é muito frequente, tá? Mas não significa que todas as vezes eles são conscientes disso. Sim. Então, tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. O primeiro critério diagnóstico é esforços frenéticos para evitar o abandono real e imaginado. Esforços frenéticos significa que eles vão fazer de tudo, custe o que custar, para não serem abandonados. Sim. Então, vai ter uma manipulação. Alguns pacientes têm traços antissociais, tá? Mas, de novo, eles não significa que eles são do mal, que eles são ruins, que eles não sentem culpa, que eles fazem de propósito para provocar, que eles têm psicopatia. Isso, né? Então, isso é bem relevante a gente marcar que não são pacientes psicopatas. Sim. Vamos para a família agora. Se for um pouco da família, vamos lá. Como é que a gente lida com a família de um TPB, de uma pessoa nesse estado emotivo e tudo mais? Como é que a gente lida com essa pessoa, com a família, no caso? Com a família, acho que ouvindo, né, inicialmente, entendendo a demanda, as dificuldades, acolhendo o sofrimento, procurando não tomar partido, nem se aliar aos familiares e nem se aliar ao paciente. Isso a gente chama de uma postura imparcial, né? Direcionando para os tratamentos adequados, reforçando que a psicoeducação, a orientação, a informação tem que vir mais por parte do médico para você se manter preservado com o paciente. Sim. Dizer que o familiar não pode te acionar dizendo de questões outras, né, porque isso prejudica o vínculo terapêutico. Se ele quiser dizer alguma coisa, é mais importante que ele fale para o médico, e aí você possa conversar com o médico. Se ele quiser dizer, porque tem familiares que ficam tão ansiosos que ficam perguntando, né? Ele falou para você na sessão, ele fez isso. E isso, a gente fica em maltenções, né? E isso contamina a nossa escuta, né? Também. É importante a gente saber, a gente vai acolher, mas não vai dar muita corda, assim, vai direcionar para o médico, ou então para uma psicoterapia, né? E aí, se esse familiar já está em tratamento, é importante que o profissional que cuida do paciente entrar em contato com o terapeuta do familiar, ter uma comunicação mais técnica do que você entrar em contato com o familiar, né? Você falar com o terapeuta dele, do familiar, se ouvir, aí sim me parece que é adequado. Porque aí você integra o tratamento, você alinha as condutas terapêuticas, fica mais claro o que está acontecendo, você une as partes de um paciente que é muito cindido. Então, ele te apresenta uma parte, para o médico apresenta outra, para a família apresenta outra. Você não sabe onde está o paciente. Cada hora ele está de um jeito em um lugar. Por isso precisa conversar para integrar. Fica fragmentado, né? Perfeito. Várias versões do paciente. Isso. Família, médico, sua e até mais se bobear, né? E aí, por isso, vão falar isso, né? São extremamente manipuladores ou até antissociais. Não, mas é porque faz parte da doença eles serem cindidos. Perfeito. Agora, qual o papel da família nesse momento? Imprescindível. O que eles... fala aí. O que o papel tem que ser dele? É de apoio, né? Porque muitas vezes se evita uma internação hospitalar, né? Em outro lugar, uma instituição, se a família é capaz de conter e fazer essa internação domiciliar, né? Por exemplo, principalmente no caso de adolescentes, né? Não adianta você tentar tratar o adolescente ou a criança, né? Na verdade, né? É um adolescente, mais pré-adolescente, se não tem intervenção no núcleo familiar, né? Se o ambiente continua caótico, abusivo, né? Com uma comunicação violenta, expressiva, né? Com invalidação emocional, com críticas, com um alto nível de exigência para esses adolescentes, precisa cuidar da família. Mas o que a gente aprende, né? É que quando o paciente é identificado da família, que também pode ser adoecida, repetir padrões disfuncionais de se relacionar, ele vai melhorando. Aparece um membro da família mais doente, aparece um transtorno psiquiátrico, um alcoolismo, um uso de droga, né? Violência doméstica, ou no pai, ou na mãe, né? E aí você percebe que
o fruto, né, de uma família já adoecida. Exatamente. Não veio do nada, né? Pode sim que tenha ali hereditariedade, mas tem situações. Por isso que é importante, talvez, a família também se tratar, né? A gente fala muito disso para todo mundo, né? Todo mundo deveria fazer terapia para entender essas questões. Mas em casos mais agudos, como a TPB, seria muito importante que todos fizessem para entender cada um a sua questão e o seu papel seu papel interventivo dentro da família, né? E assim, não dá só pra gente falar fazer tratamento, né? É preciso sensibilizar esses familiares. Então, construir junto com ele. Por que será que é importante você ter um espaço seu para ser ouvido ao seu ouvido, para entender o quanto que você pode contribuir com essa sua atitude superprotetora, ou então com a sua atitude invasiva, né, invalidante, né? O quanto que você pode ajudar, como que é para você ser pai, ser mãe, quais os seus medos de executar a função, como que é se seu filho melhorar, porque eles têm um discurso, mas funcionam completamente, às vezes, reforçando os sintomas, né? Então, a família necessariamente precisa ser acolhida. Sim. De novo, não pelo profissional que atende, tá? Em psicoterapia individual. Mas assim, ser escutada, não aprofundar, mas ser encaminhada para um colega. Perfeito. Eu vou te perguntar, assim, a gente falou de um filme da Garota Interrompida, que é um dos filmes que... emblemáticos, né? Mostram a borderline, mas teriam outros filmes que também trazem isso porque assim, o tema é um tema pouco abordado. Então, até para o pessoal que está ouvindo ou assistindo, entender um pouco como funciona. Não que aquilo tem que servir como diagnóstico, pelo amor de Deus, mas só para uma familiarização. Sim. Existem outros filmes, outros tipos de... Tem alguns que a gente recomenda, né? Não necessariamente emblemáticos do transtorno, mas que ajudam a gente a entender alguns tipos de comportamento. Alguns mais antigos, por exemplo, tem A Secretária, tem o Blade Runner, tem Era Uma Vez um Sonho, que eu acho que é de 2020. Tem até uma série que chama Ex-Girlfriend, que é também uma série que mostra, né, o quanto que essa moça faz de tudo para evitar o abandono, né, do namorado. Tem alguns, posso até depois passar para você, mas tem alguns filmes que são, a gente consegue verificar mais os sintomas. Eutônia, que é um filme de uma patinadora, né, que tem uma relação com uma mãe narcisista. A gente percebe muito do funcionamento de algumas famílias nessa relação, né, bem destrutiva. Então tem alguns, sim. Eu tentei achar aquele filme que eu falei pra você, que ainda não é o Garota Interrompida, e não achei, mas é um filme que faz a menção de um médico psiquiatra com uma paciente, e aí, como eu falei, ele acaba se envolvendo e tal, e ele que acaba tendo mais transtornos mentais por conta dela, porque ele acabou se envolvendo demais. Se eu lembrar, eu vou tentar colocar aqui na edição depois, mas eu não estou lembrando agora. Mas é um filme muito bom, muito interessante. Se alguém souber, se alguém souber, comenta. Comenta, eu não vou lembrar agora, mas enfim, é um filme muito bom. Já vou entrar então no caminho das dicas aqui, porque no final do podcast eu sempre pergunto: tem algum tipo de indicação de livro, filme, série? Se for dos filmes já, deixa ele quieto. Se você não quiser falar também, já deu muitas dicas de filme aqui. Mas tem algo que você indicaria para o pessoal que está ouvindo, assistindo? Para familiares, né, e até pacientes, tem um que eu recomendo, eu já ouvi vários, tá? Mas o que eu recomendo que é bem sensível e é escrito por uma jornalista leiga que teve uma amiga com um transtorno e ela fez um trabalho interessantíssimo, um livro super fininho, chama Sensibilidade à Flor da Pele. Também tem um livro que meus chefes publicaram recentemente, a gente lançou acho que há 1 ou 2 meses, conversando sobre as emoções, que é a nossa experiência com um grupo de apoio de familiares com pacientes lá no HC, em que a gente propõe uma alfabetização emocional, justamente para amadurecer essa inteligência emocional que é muito precária. Tem um Primeiro Olhar, que fala muito da importância desses cuidados maternos iniciais. Ele é voltado para o desenvolvimento da patologia autística, mas a gente percebe também que pode desencadear outros transtornos se isso é muito deficitário. Tem As Sombras da Maternidade, que fala sobre a importância da função materna, né? Aí tem alguns psicanalíticos, um que é bem didático, assim, até se pensa no manual aí, para tratar a patologia borderline, a psicoterapia psicodinâmica para paciente borderline, que é do Otto Kemberg, que ele está esgotado, faz muito tempo que está esgotado.
Mas tem psicoterapia focada na transferência só em espanhol, né? Que é do pessoal lá de Barcelona, que tem instituto só para tratar borderline. Tem bastante coisa, viu? E tem o meu que... Vai, por favor, por favor. Eu tô lançando de primeira mão aqui, eu falei que o Davi ele foi super generoso de me permitir falar. Pode falar pra essa câmera aqui, pra vamos essa, lá. São muitas, eu tenho que saber qual é, não tenho Fica à vontade. Então eu vou lançar um livro, a gente tá na etapa de diagramação agora, né, pela editora Brilho Coletivo. Eu devo estar com eles em mãos... entre julho e agosto, então devo fazer o lançamento ainda esse ano, e justamente é dedicado para terapeutas, né, é mais técnico, eu pretendo ainda fazer uma trilogia, então primeiro para terapeutas, depois para familiar e por último para paciente borderline. Vai ser material então, tem. E aí eu decidi escrever de um jeito bastante acessível, né, e eu me lembro, quando você me perguntou, eu esqueci de falar isso, né, porque que eu escolhi a psicologia, eu me lembro, especialmente no ensino médio, quando eu observava algum colega mais triste, deprimido, assim, eu nem precisava fazer parte do grupo, né? Que eu sempre me dei bem com aqueles ditos populares e também com os que até sofriam bullying, assim, né? Que eram chamados de nerds. Eu sempre estive no meio do caminho, assim. Falava com todo mundo. E aí, quando eu observava alguém que não estava bem, eu mandava uma cartinha. Dando algumas palavras de apoio, falando algumas coisas, né? E aí eu me lembrei dessa época, o quanto que era bem gostoso. Eu me sentia bem, me parecia que a pessoa, né, algumas nem, quando a gente não tinha muito contato, voltavam a falar comigo, mas eu tinha esse ímpeto. E aí eu escrevi o livro no formato de cartas. Então são 13 cartas destinadas ao terapeuta de pacientes de difícil acesso. Então são 13 cartas destinadas a pessoas que atendem ou possam vir a atender ou já tiveram casos de paciente com transtorno borderline. E aí eu falo, né, alguns direcionamentos, algumas qualidades, né, atributos importantes para o terapeuta, o que é importante ele saber, né, alguns dados. Então, eu devo lançá-lo agora, ainda nesse semestre, né? Sim, parabéns. Obrigada. E qual é o nome do livro? Ao terapeuta de pacientes de difícil acesso. Boa, perfeito. Então, quando eu lançar, por favor, me avise. Pode tá? deixar. Quero muito que você vá ao lançamento. Isso, exatamente. Me fala o dia, o horário, e aí eu me programo para ir também. Vai ser ótimo, vai ser muito bacana. Eu agradeço. Eu também agradeço pela sua presença, pela sua fala. Assim, dominou o podcast, foi maravilhoso, foi super bom. E acho que as pessoas que ouviram e assistiram também amaram tudo isso. Então, mais uma vez agradeço sua presença, sua disponibilidade, sua boa vontade de estar aqui. Muito feliz por isso. Ai, obrigada, Davi. Agradeço a você. Nada. Muito obrigada. De verdade, coração mesmo. Gostei muito, muito mesmo. E eu acho que agora, com esse podcast, a gente pode disseminar mais informação sobre a borderline. Acho que é interessante, é importante, é necessário. Então, vamos fazer isso acontecer, porque precisamos de mais psicólogos corajosos, porque ficam com receio e tal, etc. Não, vamos lá, vamos enfrentar. Não sei, aprende. Supervisão, Google, seu Instagram. Fala também seu Instagram, por favor. Aí você deve colocar aqui embaixo. Porque assim, ó, qual que é o seu Instagram? @danielezito.psicólogo. Perfeito. Te achei lá e as pessoas também vão te achar. E ali, eu vi o seu Instagram e o que não falta é informação sobre borderline. Então, pessoas que têm familiares, suspeitas de que possa ter ou não, vão poder ter acesso. Até pessoas profissionais que querem aprender, está ali também. Isso, né? é bem direcionado nesse sentido da psicoeducação, né? Tem muita gente falando que trata e não trata, só vai na onda da mídia, né? Pra ficar popular e, de repente, quando recebem esse paciente, encaminha, né? Ou é bastante não acolhedor com esse paciente. A próxima turma do meu grupo de apoio à família com borderline, né? O familiar que tem um paciente borderline na família, vai ser em julho, no final de julho. Vai ser a quarta turma. São 7 encontros consecutivos online, tá? Todo remoto. E aí tem um caráter psicoeducativo, né? De informação mesmo, né? Fidedigna e psicoterapêutico, até porque os pacientes, os familiares, né? Que acabam sendo pacientes também, compartilham o sofrimento, né? Que é muito importante. Então isso já por si só é terapêutico. Sentem, né? Que não estão sozinhos, né? Sentem mais esperança. Sim. E também se sempre sensibilizam para o próprio autocuidado, né? Verdade. Porque pra gente cuidar, a gente também precisa se cuidar, né, Davi? Exato. É uma coisa que puxa a outra, é engatilhado, não tem como fugir. Isso. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Terminamos por aqui. Vou despedir do pessoal. Muito obrigado por ter assistido, ouvido, gostado de tudo isso. Se você ficou até o final, tenha certeza que você ganhou e muito com esse podcast, tá bom? Um abraço para você e até o próximo episódio de Voz Terapia. Um abraço, pessoal.